Espia e Espáia, o podcast de divulgação científica da UFOP. Dentro da estrutura de A Rainha do Ignoto, a Ilha do Nevoeiro é apresentada como o local livre da corrupção das instituições brasileiras, marcadas pela escravidão, intolerância religiosa e opressão à mulher. Essa passagem de fronteira é uma das características que faz com que a narrativa se constitua como fantástica e se configura como uma das marcas mais reconhecíveis da fantasia, na forma do chamado acesso ao mundo secundário, onde o protagonista, assim como ocorre com o jovem Edmundo, entra em contato com um mundo de leis e costumes destoantes de seu mundo de origem e que é marcado pela presença de elementos extraordinários. Trecho do prefácio do livro A Rainha do Ignoto, pelo professor Alexander Meirelles da Silva. Eu sou Jagna Lana, escritora e mestranda em letras pela UFOP, e neste episódio do Espia e Espáia vamos conversar com Alexander Meirelles da Silva. Fique por aqui e conheça o que temos estudado na universidade sobre esse assunto. Hoje vamos conversar sobre literatura fantástica no contexto brasileiro com Alexander Meirelles da Silva, que é professor associado da Universidade Federal de Goiás, onde leciona e orienta pesquisas sobre literatura fantástica na graduação do curso de letras e na pós-graduação em estudos da linguagem. É doutor em literatura comparada pela UFRJ e mestre em literatura de língua inglesa pela UERJ. Desde 2016, é produtor de conteúdo do canal do YouTube Fantastic Cursos. Alexander, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para falar com a gente sobre esse tema tão curioso e que às vezes é pouco explorado ainda nos cursos de letras, né? Obrigada mesmo pela sua presença e parabéns pelo trabalho que você tem feito na universidade. Eu que agradeço, começo agradecendo, Jadna, pelo convite para estar aqui. Parabéns também pelo projeto da UFOP, né, de justamente levar esse conhecimento, né, levar esse bate-papo sobre um tema que, principalmente, a gente observa que, falando do campo de docentes, né, é um assunto que tem muito interesse. A juventude, tanto fundamental quanto ensino médio, eles se conectam demais, né, com o fantástico, seja em fantasia, horror, ficção científica, que é o que a gente vai conversar aqui, né? E como você falou, cada vez mais é um espaço que, apesar de estar ganhando espaço na academia, mas sempre tem muita coisa para ser pesquisada ainda. Totalmente. E eu conheci o trabalho do professor Alexander através do prefácio da Rainha do Ignoto, né? O primeiro romance longo de literatura fantástica brasileiro. E nele, professor, você menciona a pouca valorização da literatura fantástica no Brasil no século XIX, né? Mostrando que desde o seu início o fantástico ele teve um caminho dificultado aqui nas terras brasileiras. E pensando nisso, como você definiria a literatura fantástica no contexto brasileiro, né? O que a diferencia das outras tradições fantásticas ao redor do mundo? Isso é muito interessante, Jajan, porque justamente está falando de um território que ainda é pouco explorado, como eu falei, né? Tanto temos acadêmicos para quem quer escrever. Eu falo sempre assim que tem muita matéria-prima para inspirar, tanto para quem pesquisa quanto para quem escreve também. Principalmente porque a gente está falando de uma literatura de um país que é de tamanho continental, e não apenas isso, mas multifacetado. Isso, aliás, se conecta demais com as expressões que mais para frente a gente vai falar, né, aqui sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Cabe dizer o seguinte, né? Como a gente bem sabe, o Brasil é um produto a cultura brasileira é um produto de vários povos, tá? Então isso já começa a fazer uma diferenciação. Se a gente olha, por exemplo, para a cultura inglesa, a gente consegue bem delinear influências diversas que o próprio Tolkien usou para escrever O Senhor dos Anéis, né? Existe a cultura anglo-saxônica, um pouco a cultura germânica e tudo mais, tá? Mas, por exemplo, a cultura francesa, a cultura inglesa, ela eu vou até usar um termo aqui polêmico, mas vamos dizer que ela é mais pura no sentido de diálogos. Ela tem uma fonte, porque a gente está falando de países seculares, né? O Brasil, assim como os Estados Unidos, a gente observa isso também, o fantástico de lá, que são países jovens, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, em relação, né, a países europeus, a gente já vê mais influências que vieram de fora e que se mesclaram com a cor local, tá? No Brasil, a gente vê isso de uma composição em que até hoje, no século XXI, você vê uma tradição brasileira que, felizmente, como a gente vai falar mais para frente, vem sendo cada vez mais utilizada, mas que ainda se alimenta muito de uma tradição, principalmente europeia, né? Uma tradição, na verdade, anglo-europeia,
americana e europeia das diferentes vertentes. E quando eu estou falando aqui, Jadna, já que a gente está nesse começo de conversa, quando eu falo aqui das vertentes do fantástico, né, vou focar principalmente nas principais que o pessoal mais conhece, que é a fantasia, o horror e a ficção científica. Mas, assim, é um mundo diverso de várias possibilidades do fantástico. Sem limites. Pensando nisso, né, nessa questão, é muito interessante quando você traz essa questão dessas referências de a gente ser múltiplo, né? Porque muitas vezes se procurou na história da literatura essa identidade, seja ela fantástica, como a gente está focando aqui, mas de um geral, na literatura como um todo, né? Sempre se procurou esse diferencial, né? O que é a literatura brasileira, o que é a gente trazer a nossa marca de escritores para essa corrente literária e tal. E é muito interessante quando você fala que existe, na verdade, essa composição de vários lugares, porque o Brasil é um país extremamente misto, né? Então, isso não poderia ser diferente dentro do fantástico. Pensando nisso, né, quais são os principais autores e obras que você acha que marcaram a história da literatura fantástica no Brasil, né? Como você vê uma evolução clara desse gênero ao longo do tempo? Se é que existiu essa evolução, né, etc. Nossa, isso aí dá pano. A gente está falando de uma tradição Pode que falar à vem... vontade. Isso vem desde as primeiras décadas do século XIX. E eu gosto de destacar isso porque normalmente a gente pensa que é algo que surgiu recentemente, por conta do final dos anos 90, do começo dos anos 2000. Mas não, a gente está falando... Eu citei o caso dos Estados Unidos, né, na questão anterior, mas a tradição do fantástico no Brasil ela é tão antiga quanto a americana, né? A gente conhece bem mais essa expressão, por meio até do que chega a gente, principalmente em forma de filmes, mas o Brasil, desde sempre, né? Desde cedo, mas principalmente pelo campo do que a gente hoje chamaria de gótico e horror, faz as primeiras manifestações aqui no Brasil, tá? Você falou até mesmo dessa dificuldade, né, desse pouco conhecimento do fantástico nacional, isso porque no período romântico, né, a gente bem lembra da escola, né, houve uma intenção deliberada dos nossos escritores românticos, né, José de Alencar e companhia, de fazer uma literatura de caráter nacional e tal. Então, nesse processo, de certa forma, se buscou-se inicialmente, em caráter consciente, de tentar afastar dessas tradições que, na época, quando estava em voga, eram tradições mais filiadas ao gótico e ao horror. Só que, mesmo quando a gente olha para a produção desses escritores, a gente vê que, e é por isso que eu citei consciente, mas inconscientemente eles acabaram deixando passar nas obras deles essas influências. A gente vê elementos góticos em Guarani, né? A gente vê muito disso em Bernardo Guimarães, por exemplo. Se você for olhar uma escravizaura, você vê literalmente o romance gótico, dessa temática, né, da aristocrata que persegue a moça literalmente para deflorar a mesma e ela fica tentando escapar ao romance. Isso é básico do gótico nos seus primeiros momentos, né? Isso sem citar autores que, quando a gente fala de fantástico no Brasil, na escola, talvez o único que a gente aprenda, pelo menos até o começo dos anos 2000, era Álvares de Azevedo com Noite na Taverna. Só, quando a gente falava de gótico, né? Depois, com o tempo, até mesmo por conta de jovens pesquisadores como você, por exemplo, é que a gente vai lançando luzes, que a gente vai ver que tem fantástico desde sempre, né? Por exemplo, citei contos de horror e gótico. A gente pode falar que o fantástico no Brasil vai começar lá em 1838, aliás, antes até disso, na década de 1830, final de 1820, 1830. Mas o que se sabe até hoje um dos primeiros contos é um do Justiniano José da Rocha, de 1838, que é um conto de fantasma de uma filha que foi amaldiçoada pela mãe e acaba que ela acaba sendo assombrada pelo fantasma da mãe e tal. Mas em termos até de obras maiores, você citou a Rainha do Ignoto. A Rainha do Ignoto já é dessa virada de 1899, da grande cearense Emília Freitas, que é o primeiro romance de ficção científica de autoria feminina no Brasil, é o primeiro romance de fantasia brasileira. E quando eu falo que a Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, é o primeiro romance de ficção científica de autoria feminina, é porque antes dela a gente tem o primeiro romance de ficção científica, que aí é do Emílio Zaluar, com a obra Doutor Benignos, onde a gente vê uma forte influência de, por exemplo, Júlio Verne, né, as viagens de Júlio Verne e tudo mais. Então, nesse começo do Fantástico, a gente vai ver muita presença do romantismo, do romantismo europeu, principalmente inglês,
né, na forma de temáticas góticas. Também a gente vai ver uma presença muito forte na virada do século XIX para o século XX. Isso é algo interessante. Eu já citei até que algo que vem sendo pesquisado agora também, né, do espiritismo, né? É muito interessante, isso diferencia, você falou no primeiro caso, né, de alguma coisa nacional, né, um fantástico nacional. É interessante porque o espiritismo, ele nem na França ele teve o desenvolvimento que teve no Brasil, né? O espiritismo nasce na França de base kardecista, mas no Brasil é que ele vai ganhar corpo mesmo, né? Mais até do que na própria França. E a gente vê uma presença muito forte dessas crenças no fantástico brasileiro em diferentes escritores. Na própria Rainha do Ignoto é muito atravessado por essas ideias espíritas. Vamos lembrar que a Emília Freitas foi a primeira a abrir uma casa espírita no Ceará, né? Então, isso atravessa a obra dela. A gente vai ver isso também em outro escritor, Coelho Neto, que é o maranhense Coelho Neto, virou nome de município no Maranhão, nome de avenida também no Maranhão, também é um bairro do subúrbio carioca também do Rio de Janeiro, Coelho Neto, que também foi, a gente vê muito essa presença do espiritismo, principalmente que a gente está falando do momento, e o espiritismo tem esse caráter, né, de que ele mistura elementos científicos com uma crença católica, com uma crença cristã. Isso estava muito bem alinhado com o momento que o Brasil estava vivendo no começo do século XX, onde começa, de fato, né, aparecer de uma forma mais volumosa essas obras fantásticas, que a gente pode chamar assim, né? A gente começa com Contos de Fantasma, então, na década de 1820, aí vai aparecendo outras, ou Contos de Fantasma ainda com o Bernardo Guimarães, encontros como A Dança dos Ossos, de 1871, mas já no final do século XIX, nessa viradinha, século XIX para o século XX, começa a aparecer essa influência do espiritismo, a influência também do impacto de uma ciência, uma tecnologia que estava chegando no Brasil. Vamos lembrar que, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, havia uma preocupação muito grande de tornar essas cidades mais europeias, né? De fazer uma Paris tropical. Isso é bem típico do projeto da Belle Époque. O Amazonas também fez isso também. Aliás, todas as regiões, as capitais litorâneas fizeram isso, né? Pernambuco também tem muito disso. Então, nesse processo, o que acontece? Começou um processo de, por exemplo, erradicação de doenças, aí nasce o Instituto Oswaldo Cruz, Pereira Passos vai demolir vários cortiços, isso é algo que o Aloysio Azevedo vai mostrar bem no cortiço, né? Ou seja, começa um discurso científico de relacionar pobreza, pobre com doença e tal. Então, você vê aí, começa a aparecer algo que vai depois ganhar uma forma de uma subgênero do gótico chamado de ciência gótica. Ciência gótica, que é uma expressão em que o assombro que normalmente o gótico apresenta, né, vem da ciência. Ou seja, em vez de fantasmas, demônios, lobisomens e vampiros, o assombro vem, por exemplo, da eletricidade. Como é que funciona um bonde? Estava chegando no Brasil, o que é um bonde? Como é que funciona? Será que se eu botar o pé no trilho do bonde eu vou morrer eletrocutado? Então, em São Paulo tinha essas discussões também, né, o que é eletricidade? É igual fantasma, eu não consigo, eu não posso, eu não vejo, mas se eu e pode me afetar, eu tomo choque e tal, né? Inclusive, uma das primeiras obras de ciência gótica é justamente Frankenstein, né? Onde você vai ter a ciência como provedora de assombro, né? Não é mais o sobrenatural de cunho religioso, né? Anjos, demônios e afins. Então, o Brasil, dessa virada do século XIX para o século XX, foi muito marcado por isso, por essas questões também de ciência gótica. João do Rio, Coelho Neto, eu citei o Gastão Cruz também, que é outro escritor, que vai escrever um romance chamado Amazônia Misteriosa, em 1925. A gente vai ver também que o Brasil, nessa época, vai ser muito afetado pelo período do entreguerras. No período entre guerras de 1918 1920 a 1939, coincide no Brasil com o período também do fim da República, fim da Primeira República, né? Vai começar a Era Vargas, 1930. Então, aí acaba coincidindo um cenário promotor do nascimento das distopias. As distopias vão nascer na Europa no mesmo período, né? Com Nós, dos Eugênio Zamiatin, na década de 20, com a Admirável Mundo Novo, de 32, do Huxley. Então, você vai ter também o próprio Metrópolis também, de 27, da Thea von Harbor, que depois vai virar filme nas mãos do marido dela.
Então a gente vai ver no Brasil a mesma coisa. Você vai ter a Amazônia Misteriosa, você vai ter o Presidente Negro, do Monteiro Lobato, que é uma obra que até hoje é polêmica, porque Lobato imagina os Estados Unidos no futuro, onde um negro se torna presidente, o que desperta a comoção, vamos falar assim, da população branca, de homens e mulheres. Os dois se juntam para bolar um projeto para esterilizar a chamada raça negra, de forma que eles acabem. Então, assim, você vê por exemplo, um discurso eugenista, né, que estava muito em voga no próprio momento ali, né, da ascensão de discursos nazistas. Tá? Esse período vai se mantendo depois da década de 30. Aí, na questão na década de 30, 40, a gente vai ver muita influência, ainda influência forte da H.G. Wells nesses primeiros momentos, né? Vamos lembrar que na década de 1930 e 40, no Brasil, nos Estados Unidos, está acontecendo a era pulp, das revistas pulp, né? O nascimento dessas revistas baratas, mas que tinha várias linhas de revistas de bang bang, de pirata, de viagem espacial, de detetive e tal, né? Que vieram influenciar muito o surgimento dos super-heróis também, né? Nesse primeiro momento. Então, paralelo ao Brasil, o Brasil não vivenciou uma era pulp, mas essas temáticas, né, chegaram até nós aqui em escritores, como Berilo Neves, que imaginava, muito influenciado por H.G. Wells, que imaginava máquinas futuras que transportavam o indivíduo para o futuro, onde ele via a evolução da sociedade. Tinha muito de um discurso de uma falsa ideia, né? Que até hoje as pessoas pensam sobre a ficção científica, que ficção científica é para prever o futuro, né? Quando, na verdade, isso é uma ideia que as revistas pulp ajudaram por um certo período a promover, mas que está muito longe de definir o que é ficção científica, mas que, infelizmente, acabou se impregnando a ponto de que a ficção científica foi, por muito tempo, alvo de preconceito, como algo juvenil, algo incapaz de fornecer uma literariedade e tal, uma visão crítica, né? O que foi errado. Mas no Brasil a gente teve isso, né? Até que chega nesse meio período, a partir dos anos 40, por aí começa a aparecer ainda essas expressões, tá? E nesse período que também a gente vai ver a presença de um grande nome, de um escritor chamado Jerônimo Monteiro, que recebe o merecido título de pai da ficção científica brasileira, no aspecto de que ele produziu um grande volume de obras, né, em que você via claramente essas influências. Você vê muita influência de H.G. Wells, você vê também muita influência daqueles filmes dos anos 50, você vai lembrar, Jade, né, de Formiga Gigante, de Aranha Gigante, aquela coisa dos anos 50, cinema americano, né? Passava muito nos filmes de Corujão, de madrugada. Né? Então, Jerônimo Monteiro juntava isso de Cidades Perdidas também, tinha muito no Brasil. Jerônimo Monteiro é com o Jerônimo, o I não é I, é Y. Né? Isso tem uma particularidade sobre Jerônimo. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui com a Jadna, tem vários vídeos lá no canal Fantástico Cursos, no YouTube, é só ir lá, Fantástico Cursos, junto, né, no YouTube. Tem 700 vídeos lá de fantasia, horror e ficção científica, para quem quiser saber em detalhes tudo que eu estou falando aqui. Tem um vídeo específico sobre Jerônimo Monteiro, está lá dentro da playlist Fantástico BR, tá? Então, se por acaso vocês não estão pegando o nome de algo que eu estou falando aqui, está lá em detalhes nessa playlist Fantástico BR. Então, Jade, né, você vai ter isso, essa questão. Jerônimo Monteiro, posteriormente, já na década de 60, vai se vincular a outros escritores, como Raquel de Queiroz, talvez a mais conhecida, né? Fausto Cunha, dentre outros, para formar a primeira geração que recebeu o nome de geração GRD, por conta de um editor, Comercindo Rocha Dória, que acolheu todos esses escritores, né, para ele publicar na editora dele, dentre outros escritores também, que aí a gente vai começar a ver o que foi esse chamado de primeira onda da ficção científica, né? Que é uma ficção científica que misturava, você percebia a influência, estamos falando dos anos 60, então você percebia a influência de uma literatura que está nascendo sob um regime militar, você percebe uma literatura que começa também a dialogar com o realismo mágico,
por conta de uma característica inerente ao próprio mundo latino-americano e também por conta de uma ditadura, né, de um regime ditatorial. Então, mas é uma literatura que foi lançando suas bases, tá? Ou seja, já aí ela já começa a se diferenciar um pouco da ficção científica norte-americana, do mesmo período, tá? Sobre as outras expressões paralelas a isso, a gente vai ver o terror. O terror, nesse momento, ele vem se propagando principalmente em quadrinhos, né? Tinha editoras antigas como VEC, o pessoal dos anos 60 e 70, mais velho que vai nos ouvir, vai lembrar assim, de revistas como Capitão Mistério, Contos da Cripta, dentre outros, que traziam essas histórias, né, de grandes escritores. Por exemplo, o Rubens Francisco Luchetti nos deixou há pouco tempo, foi um grande ficcionista, né, que escrevia muito essas histórias de vampiros, lobisomens, múmias e tudo mais. Então, nessa seara que vai se desenvolver o horror. Tá? A fantasia, isso é muito interessante, porque ela ficou meio obscura, né? O que a gente lembra de fantasia, e eu vou incluir aí os contos de fadas, a gente vai ter a tradição dos anos 20 com Monteiro Lobato, né, o grande promotor da literatura infantil no Brasil, e foi nisso, né? A gente teve muito na fantasia, muitas traduções que vinham de obras estrangeiras, né? Principalmente de contos de fadas, Pinóquio, dentre outras traduções. O próprio Monteiro Lobato foi tradutor do Alice no País das Maravilhas no Brasil. Ele que é responsável pela tradução no Brasil, assim como de H.G. Wells também, ele traduziu. Então, é nesse momento que a gente vai ter, nos anos 60, essa configuração, né? E vai até os anos 70, mais ou menos, e tal, que quando começa, os escritores, alguns vão morrendo, e a temática vai mudando, e nos anos 80, já sob o signo da redemocratização, você vai ter o que a gente chama, no campo da ficção científica, da segunda onda. Essa é uma segunda onda que vai ser bem marcada por uma tímida, mas gradual abertura política, um alívio da censura, também a gente vai ver obras que abraçam mais essa brasilidade, tem uma sensualidade muito, muito que está querendo florescer no campo, falando, por exemplo, vamos lembrar que os anos 80 é o período que vai surgir outro subgênero da ficção científica, talvez o mais conhecido no final do século XX, que foi o cyberpunk. Né? E no Brasil, paralelo a isso, no cyberpunk, no Brasil a gente vai ter o tupinipunk. Tupinipunk, que foi um termo criado pelo escritor Roberto Souza Causo, e que ele, junto com a pesquisadora americana, especializada também no fantástico brasileiro, a Elizabeth Gilway, eles desenvolveram essa ideia do tupinipunk, que é, como você está imaginando, um cyberpunk, mas que é atravessado por questões nacionais, né? A religiosidade, por exemplo, né, do Brasil, a sensualidade, né, aquela malandragem brasileira, né? Então tem muita favela, tem muita policial corrupto, tem muitas essas coisas assim que também estão lá no cyberpunk, mas em outra reconfiguração, né? Então esse é o cenário que vai estabelecendo. Nesse momento, dos anos 80 e 90, a ficção científica que é a principal expressão da ficção científica nacional, tá? Onde a gente vai ter também a chegada de revistas estrangeiras que ganham edição nacional, como a Isaac Asimov Magazine, começa a aparecer essa segunda geração de ficção científica, né? Como Otávio Aragão, Fábio Fernandes, o Braulio Tavares, dentre outros. E aí começa a aparecer os primeiros fanzines, ainda mimeografados, aquelas coisas lá que mandava por correio, né? Eu tenho vários desses ainda. Né? Então, esse povo que vai se estabelecendo. A fantasia aí, Jadna, no meados dos anos 90, começa a aparecer em revistas que apareciam nas bancas de jornal sobre dragão, por exemplo. Né? Tinha muito de RPG. Né? Começava a aparecer essa questão de RPG. A cultura dos mangás e animes que hoje dominam ainda não estava presente, só na forma assim, de séries como Spectroman, Ultraman, essas coisas mais antigas, mas eu não tinha essas questões. A gente chega, essa segunda geração vai até o começo do iniciozinho do século XXI. No século XXI começa a que a gente considera como a terceira onda da ficção científica. Ela já nasce sob o signo da internet 2.0, ou seja, essa internet que permite a interação, a troca. Né? Então, o que era o fanzine começa a ganhar uma versão digital
né? E a gente vai ter, começa uma explosão com a internet, alcança todos os lugares, aí que você vai perceber justamente essa multiplicidade, essa multiculturalidade do Brasil, né? Que a gente começa a ver que sempre existiu fantasia, horror e ficção científica produzida no Norte, no Nordeste, no Sul, mas que a gente não tinha acesso. Quando eu falo a gente não tinha acesso, falando de uma perspectiva do Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo, que ainda detém os meios de produção, né? As editoras e também os próprios veículos de mídia, né? Então você não tinha acesso, você não tinha. Mas aí com a internet, esses grupos começam a se organizar e começam a mostrar. A gente sempre esteve aqui, a gente está aqui produzindo, sempre, desde sempre, né? Também é nesse ponto que a gente vai ter um começo de uma maior representatividade de públicos marginais. A gente vai ter uma literatura negra, negra fantástica. A gente vai ter os membros da comunidade LGBTIQIA+, também aparecendo, né? Então é nesse quadro. Particularmente, isso é algo que eu escrevi até no artigo, principalmente a partir da segunda década do século XXI, fora 2015 por aí, o que, pelo menos, eu observo é uma questão que a gente estaria entrando numa quarta onda, bem marcado por um abraço, por um acolhimento de temáticas brasileiras, de uma maior brasilidade, né? A terceira onda ficou muito marcado por um sentido de se fazer universal, né? O local também é universal, né? Então, as temáticas que a gente desenvolvia aqui, no começo do século XXI, poderiam estar presentes em qualquer lugar do mundo, mas a partir de 2015 a gente começa a ver uma cor mais local, a gente vai ver uma presença maior de obras, de uma presença de temáticas brasileiras, né? Talvez, a gente falando uma perspectiva de mídia, né? Se a gente lembrar da série da Netflix, o Cidade Visível, né? A gente vai ter muito equivalente disso na literatura fantástica, né? Essa contemplação, essa exploração do fantástico brasileiro, do folclore brasileiro, com matéria-prima, né? A gente vai ter o surgimento de movimentos específicos que buscam, inclusive, contestar esse lugar de ênfase do Sudeste, né? Na produção de divulgação do fantástico. Então, é por aí. Então, é nesse contexto que a gente está no século XXI e daí para diante, e crescendo. Tomara, né? É muito interessante ouvir, porque a gente vê realmente, assim, concretamente, o quanto o Fantástico tem uma tradição no Brasil, né? E infelizmente, não ser... Eu ainda acho que é uma temática pouco explorada na faculdade, assim, eu sinto falta de existirem na grade curricular uma disciplina específica para Fantástico, né? Eu acho que talvez muito... levado por essa ideia que você foi trazendo ao longo do seu discurso, né, do fantástico ser infantil, do fantástico ser os contos de fadas, eu acho que ainda existe, sim, na tradição brasileira, essa coisa, e eu não sei também se muito voltada à tradição mais antiga, clássica, digamos assim, da literatura, que tinha essa coisa da colocal, né, de você mostrar o seu país, assim, como ele era, cru, e eu acho que às vezes o fantástico causa a impressão, né, nessas pessoas, nesses produtores, pesquisadores, sei lá, de que a gente vai se distanciar do nosso Brasil se a gente escrever fantástico. Mas aí, quando a gente pega a tradição fantástica, na verdade, eu acho que não existe nada mais fantástico que o Brasil. Né? Se a gente pega, por exemplo, o cordel, né, do Nordeste, assim, que está mais ali, né, nessa região, a gente vai ler aquilo é pura fantasia, né? Eu lembro que quando eu era criança, que eu pegava na escola os cordéis, os folhetins, e eu levava para casa, tinha história de Guará ao avesso, e aí era uma rima falando do Guará, que o cara era um cabra, tipo, aquele cabra machão lá do interior, encontrou um Guará um dia, esse Guará atacou ele, e ele pegou o Guará ao avesso e botou de frente para trás, e eu via isso, criança, e eu ficava assim, mas como que ele fez isso? E aí depois ele desfez e o Guará tá vivo? Tipo, eu não entendi ainda essa manifestação do Fantástico, né? Então, é muito interessante e é muito gratificante ver que existe uma tradição, né, acontecendo simultaneamente enquanto outras coisas aconteciam no Brasil, né? Infelizmente, não com tanto palco que a gente gostaria, mas como você trouxe, né, essa vertente vem cada vez mais crescido e eu realmente acho que vai ser daí para o infinito, porque cada vez mais o Fantástico ele tem ganhado espaço nas feiras, nos eventos, nas editoras, né? Muitos escritores estão surgindo aí nesse movimento, e isso é muito feliz. E aí, pensando nesse Fantástico, né, teve algum momento aí que você mencionou o realismo mágico, né?
Você acha que esse fantástico brasileiro, em comparação ao realismo mágico latino-americano, tem uma diferença, né? Como o Brasil moldaria, né, essas narrativas? Olha, por exemplo, o realismo mágico a gente vê, se a gente pegar uma dessas expressões do século XXI, né, do que eu chamaria de uma quarta onda. Quando você olha um movimento chamado de sertão punk é um movimento. Tem vídeo lá no canal explicando isso. Sertão punk é um movimento de um grupo de escritores e escritoras que justamente quer apresentar uma outra visão sobre o Nordeste, porque quando a gente, segundo eles, né, quando você pega a visão do Nordeste, é, a partir de Rio de Janeiro e São Paulo, normalmente o que se vê são imagens como cangaceiro, cacto, terra rachada e tudo mais, mas quer mostrar que não, que o Nordeste é o lugar de parques eólicos, de placas solares, de base de lançamento de foguete e tudo mais. Então, nessa perspectiva, eles desenvolveram o que chamam de sertão punk, que você tem o punk, que por si só já é algo contestador, típico da literatura punk, com temáticas do sertão. E nessa proposta, eles uniram o realismo mágico, porque o Nordeste é atravessado, ele é permeado dessas questões, né? Assim como também do afrofuturismo, que é parte também, porque a gente está falando de uma cultura marginal, e também do próprio solarpunk. Solarpunk é uma outra expressão da ficção punk que, como o nome está falando, imagina futuros em sociedades de energia renovável. Ao invés de energia fóssil, no solarpunk, você tem o uso de energia solar, de energia a nossa base mesmo, né? O uso de etanol, o uso de energia eólica. Então, são futuros que contestam essa visão de uma sociedade baseada em combustíveis fósseis, né? E o Nordeste, como eu falei, né? O Nordeste é um parque para isso, né? Onde você vê presente tudo isso. Então, juntando isso tudo, você vê que o realismo mágico está presente. O realismo mágico também marca a presença, por exemplo, de diferentes escritores. Para citar aqui, ó, dos mais recentes, né? Eu tenho o Ian Fraser com aqui o noir carnavalesco, onde você tem essa mistura, né, de temática policial com criaturas folclóricas, como, por exemplo, eu te falei, né, na linha mesmo de Cidade Visível, né? Você tem aqui também as artes mágicas do Ignoto, né? Com escritores e escritoras também daí do Ceará, né? Aí você tem farras fantásticas também, que contemplam essas questões. Todas essas obras que eu estou mostrando bebem, né? E dão nova um significado para as questões do realismo mágico, para mostrar que ainda hoje a realidade do Nordeste, do Norte também, né? Do Norte, ele acaba sendo uma perspectiva de coisas que as pessoas locais ainda acreditam, né? Fazem parte da vida delas. O que o pessoal do Sudeste considera que é fantástico, mas o pessoal do Nordeste é algo normal. Se eu rezar no dia tal vai nascer o milho. Então, ainda tem muito essa presença forte no interior do Nordeste disso. Então, o realismo mágico, como o próprio nome fala, isso faz parte dessa expressão do fantástico, o que ela já traz no próprio nome dela um diálogo, um convívio de que o fantástico, o sobrenatural, o meta-empírico, ele é normalizado dentro da realidade. Então, é comum você ver essas questões, né? Você citou Cordel, né? O grande exemplo que sempre falo, o próprio Auto da Compadecida, né? Que é um exemplo que todo mundo conhece. Ali é a pura expressão do realismo mágico e que vem ganhando releituras por meio de uma nova geração, tá? Eu citei para você dessas questões até mesmo de realismo mágico, para não ficar só no Nordeste. A gente tem isso aqui, essa obra Terror na Amazônia, de uma editora Parágrafo, lá do Pará, que ela é uma coletânea que pega essas temáticas da Amazônia, que a gente aprende na escola, com coisa bonitinha, a Yara e tal, de outros seres, mas aqui são revisitados pela perspectiva do terror. Você está falando de realismo mágico? Então aqui é mistura realismo mágico com terror, né? Então vai por aí, né? O realismo mágico hoje é uma das fontes, né? Uma das tradições que o Brasil vai pegando. E, lógico, né, até mesmo ele vai sendo, principalmente no Norte e Nordeste, ele vai se misturando com outras tradições, como da ficção científica, do horror,
para poder gerar novas narrativas, né? Porque nesse ponto ele acaba também, estamos falando de uma literatura que vem sendo produzida por uma nova geração, né? Escritores e escritoras novas, por exemplo, como você. Então a gente vê muita influência do cinema norte-americano, de RPG, de games. Então tudo isso se mistura nesse caldeirão cultural para fazer uma nova literatura. Que legal, eu acho interessante, você mencionou aí o Auto da Compadecida, e na minha pesquisa que eu estudo o que seria o fenômeno do regionalismo fantástico, que eu analiso a obra O Alto da Maga Josefa, não sei se você conhece, da Paula Siviero, que é assim, um livro Sim, lindíssimo, sim. é incrível esse... Só pela, se não me engano, pela Dame Branche primeiro. Isso. Isso, sim, sim. Que é exatamente isso, né? Uma nova releitura, uma nova imagem do que seria ali o que Ariano já vinha fazendo. Pois é, então, é interessante também, uma coisa que eu sempre gosto de destacar, é que às vezes as pessoas pegam assim, ah, não, mas isso aí não é brasileiro e tal, isso é uma mistura. Eu vi muito isso na época do... A gente citou aqui, citei Cidades Invisíveis, ah, mas isso não é brasileiro. Eu falei, gente, bom, a gente sempre precisa ter muito cuidado com o que é brasileiro, o que a gente está falando disso. E eu sempre cito o caso do próprio João Grilo. Gente, você pegar o João Grilo, porra, você tem uma história parecida do João Grilo lá na Rússia, do século XI. Você vai ter, se você for caçar a base lá do João Grilo, você vai parar lá no mundo eslavo, nesse mundo obscuro do leste europeu, lá no século XI, quando a própria Rússia está se formando. Então, vamos ter cuidado com essas questões, porque isso é muito particular no Fantástico, ô Jadna, e é uma outra pergunta também que as pessoas fazem, o que é fantasia, o que é horror, o que é ficção científica, né? Quando a gente vai ver, olhar de perto, você vai ver que as fronteiras vão sempre se atravessando, né? A fronteira já é algo que convida ao atravessamento. Então, é muito complicado você definir. Eu sempre falo que se tem algo que define o fantástico, são as suas indefinições. É muito complicado, isso é um ponto de muita angústia para quem escreve, né? Você é escritora também, né? Às vezes a pessoa está escrevendo e vem perguntar: o que eu estou escrevendo? Estou escrevendo horror? Estou escrevendo ficção científica? Eu falo assim: se preocupe em contar uma história. A história vai te guiar. Depois, ao final, você vai ver qual foi a força que te moveu, né? Se foi o medo, se foi o maravilhamento, se foi, entendeu? Aí você vai saber se foi horror, se foi ficção científica. Isso é muito complicado hoje, porque se a gente for pensar, né, já nessas manifestações do fantástico no século XXI, né, que é algo que talvez você vai para perguntar, mas a gente vai perceber disso, se a gente olhar para uma expressão como fantasia, a fantasia urbana, que é algo bem moda hoje em dia, né? A fantasia urbana. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a Carol Chiovato, que é uma representante disso, né? Aí você vai olhar que, quando você olha de perto a fantasia urbana, você vai ver que ela bebe, ela é herdeira de uma tradição do gótico urbano, né? Ela também herdou elementos do romance noir, do romance detetive, aquele romance detetive americano, né? Do detetive, canastrão e tal. Então, assim, é uma misturada danada. Mas por quê? Porque o mundo muda, né? O século XXI, a gente está sendo atravessado. É bom sempre lembrar do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, porque modernidade líquida, medo líquido, porque tudo o que a gente hoje está lidando com várias forças que acabam. Isso isso passa para as artes. Então é muito complicado você escrever uma coisa que é 100%, isso aqui é só gótico, isso aqui é só ficção científica e tal. Então é mais fácil falar o que não é do que é, quando a gente está falando de fantástico. É muito interessante também a que a sua fala, porque assim, mesmo que a gente tente ao máximo buscar essa tradição que seria o fantástico brasileiro, eu acho que a gente nunca vai conseguir diluir numa coisa só, a gente fazer essa separação tão fixada, porque isso que você falou, a gente bebe de várias fontes, sejam elas culturais, inclusive, quando a gente vai pegar as tradições culturais brasileiras, a gente fica, não, isso aqui é brasileiro, mas aí a gente vai descobrir, na verdade, que essa cultura e essas tradições, na verdade, são adaptadas de outras, né? Então, assim, não tem como a gente definir exatamente esse fantástico, existe esse desejo, por exemplo, de usar por exemplo, eu gosto muito da minha literatura de usar a tradição nordestina, né, o que eu vi ali no meu convívio e transformar isso no mágico, e vejo que é muito regional, mas ao mesmo tempo
o próprio mágico, né, o próprio fantástico, ele vem de uma referência que não é nossa, né, vem da literatura europeia, nessa coisa das fadas, que é algo que eu utilizo em algumas obras minhas. Então, assim, existe, na verdade, esse hibridismo, e não há um problema nisso. Na verdade, acho que é o que é belo, né, essa junção de culturas e essa multiplicidade, né. Uma coisa, assim, que eu não sei se é comum você ouvir, porque como você é professor não só na faculdade, mas você tem o seu canal do YouTube e suas redes sociais também são muito abertas aos jovens escritores, né? Eu acho que você já ouviu muitos escritores falarem assim, eu gosto de escrever fantasia porque eu crio do zero, né? Tô criando um mundo aqui com as minhas regras e é tudo novo. E a gente sabe que, na maioria das vezes, esse novo é inspirado numa cultura. Não existe, quando a gente pensa em fantasia, não existe o que a gente cria do zero, né? Até se a gente pega uma sereia, ela é, na verdade, parte humana e parte peixe, que são dois elementos que a gente já conhece do nosso convívio, né? Então, em vez de a gente criar, na verdade, acho que a gente recria dentro do fantástico, né? Então, como você acha que no Brasil ainda esse fantástico é reproduzido dessa forma estrangeira com esse argumento do tô criando do zero, né? E eu acho que aí cabe até para você falar um pouco sobre esse fenômeno do fantástico, que muitas vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, né? É totalmente mágico. E às vezes não é. Na maioria das vezes o fantástico ele está embasado em algo existente, né? Que a gente conhece no nosso mundo, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Pois você estava até citando até os casos de fantasia. A fantasia parece muito isso, tá? Eu vejo muitos escritores e escritoras que ficam assim, querem escrever fantasia. E quando eu falo fantasia, porque tem vários tipos de fantasia, mas vamos dizer assim, fantasia épica, né? Então eles ficam sempre com medo de fazer um novo Tolkien, de fazer o novo Senhor dos Anéis. Tá? Isso é uma coisa que um pesquisador norte-americano, Brian Lanterberry, ele fala isso numa obra em que ele analisa o fantástico, a fantasia nos Estados Unidos. Ele fala que a obra do Tolkien lançou assim, um meteoro no riacho, no curso do Riacho do Fantástico, da fantasia, que bloqueou quase por completo. Assim, ele lançou uma sombra que eclipsou. Então é o seguinte, levou muito tempo mesmo já para os escritores saírem da sombra de Tolkien. Tá? E eu cito isso, por exemplo, porque isso acontece muito também de vampiro. É muito difícil você falou assim, eu vou escrever do zero. Eu nunca vi uma história de vampiro que não remetesse em algum momento a Drácula. Né? Então, assim, é muito complicado. E o Drácula, por sua vez, ele nem é o primeiro. O Drácula já é o final do processo do final do século XIX, que, na verdade, já vinha desde o final do século XVIII, de narrativas de vampiros e vampiras. Então, o Bram Stoker ele juntou tudo que tinha na época para criar o seu vampiro. Então, Drácula, por si só, que virou uma obra de referência, ele já não é nem o final do produto, ele é mais um produto. Né? Então, no caso também dos Seus Anéis, isso aconteceu a mesma coisa, pela força da obra, pela dimensão e coisa e tal. Mas eu digo desde já, gente, não tem nenhum problema se você quiser, mesmo porque é variado, você escrever uma obra e você se inspirar em Tolkien, né? Tem a Cristina Lazartes no Brasil, por exemplo, que ela escreve, reconhecidamente, ela escreve nessa tradição do Tolkien, né? Gosta dessa tradição. Lógico, não escreve igual e tal, mas tá lá o elfo, tá lá o mago, tá lá. Beleza, mesmo porque a gente está falando de arquétipos, né? Que são universais, são atemporais e por isso nunca perde sua força. A questão sempre é você retrabalhar para trazer novas perspectivas. Por que o mago não pode ser mulher? Por que o mago não pode ser um ser andrógeno? Então você tem que ampliar os horizontes, né? Mas isso é comum ainda hoje, tá? Você encontra fantasia épica seguindo a tradição de Tolkien, você encontra fantasia épica baseada em outras mitologias que são pouco exploradas, como mitologia judaica. Tem as crônicas de Olam, por exemplo. Não me pergunte agora o nome do autor, mas se você digitar aí as crônicas de Olam, O-L-A-M, você vai ver o Léo, alguma coisa, Wutzler, alguma coisa assim, que ele usa mitologia judaica, né? Ele usa muitos elementos do folclore hebraico, né? Sobre essa questão, né? Então, ele foi buscar o quê? Outras referências, tá? Uma coisa também que antes a gente usava muito essa base celta e coisa e tal, mas vai ganhando outras expressões. Por exemplo, no Brasil você tem escritores como Eduardo Cassi, que vem dando também outras visões para a fantasia. O Cássio, por exemplo, ele escreve muita fantasia histórica, ou seja, ele pega elementos
de fantasia, no caso aqui é de druidas, né? Antes ele escrevia sobre vikings também. Então ele pega esses elementos de fantasia, elementos históricos para escrever narrativas, né? Às vezes preencheu lacunas, como as Crônicas de Arthur, né? Que o Bernard Cornwell faz também, né? E preenche as lacunas da história. Então tem diferentes expressões hoje. Você tem, se você me perguntar o que vem sendo produzido hoje nesses termos de fantasia, você ainda tem a fantasia épica sendo produzida, que segue a linha de Tolkien, beleza. Você tem fantasia urbana cada vez mais, como por exemplo da Carol Kiovato. Você tem essa tradição que ela acaba dialogando com o realismo mágico, como o Alto da Maga Josefa. Você tem o Eduardo Cassi produzindo fantasia histórica. Você vai ter também, por exemplo, algo que chamado espada e feitiçaria. E quando a gente fala de espada e feitiçaria, a gente lembra logo de Conan, né, do mundo de Conan, do Robert E. Howard, bravos guerreiros em um mundo fantástico de seres monstruosos e tal, mulheres seminuas, feiticeiros poderosos, coisa toda aí, né? Atlântida e tal, Atlântida vive. Então você tem tudo isso aí, mas no Brasil você tem isso, você tem o equivalente chamada borduna e feitiçaria. Borduna, que é uma ferramenta indígena. Então você tem, em vez da espada, você vai ter uma arma indígena, borduna, usado. Caruso escreve sobre isso. Christopher Caster Smith também escreve sobre isso. O Duda Falcão também escreve essa expressão, né? Escreve tanto espada e feitiçaria quanto também a outra. E quando escreve espada e feitiçaria, beleza. É ambientada lá na Bretanha, ambientada lá em tranquilidade, né? A questão é botar isso para escrever. Já houve muito, Jadna, principalmente nos anos 90, muita neura de escritores e escritoras, assim, não, eu tenho que botar o nome do capitão do meu foguete vai ser José, porque eu tenho tem que botar essa coisa brasilidade, senão vão falar que é cópia norte-americana, mas isso foi passando com o tempo, tá? Como eu falei, principalmente a geração da terceira geração, do ano 2002 para frente, até 2015 por aí, eles entenderam que o local é o universal, tá? Então eles escrevem temas, mesmo porque a gente está numa aldeia global, houve essa percepção de uma aldeia global, então são temas semelhantes. Então, o bullying aqui é o mesmo bullying de lá, racismo aqui é o racismo de lá, bulimia aqui, anorexia é a mesma coisa também. Então, os problemas acabam. A degradação ambiental também é o mesmo em tudo que é canto. Então, essa percepção que ao tratar de um tema, você também estava se colocando numa rede universal, beleza? Então, você acaba passando por isso. Então, hoje em dia, há uma convivência dessa tradição de caráter, vamos botar assim, mais tradicional, né, de um C.S. Lewis, de um Tolkien e tal, para isso, né? E basta lembrar também, né, a enorme influência, a gente até vê por aqui, né, nessa obra que foi organizada, que eu mostrei ainda há pouco, que aqui a gente está falando de uma escola de magia, de jovens bruxos e bruxas. Então, dá para ver a influência também da obra da J.K. Rowling com a série Harry Potter, né? Que ajudou sobremaneira também no desenvolvimento e disseminação da fantasia no Brasil. Isso tem que se destacar também. Quando essas obras chegam, na forma impressa ou em adaptações cinematográficas, elas impulsionam, elas motivam as pessoas a criar suas próprias histórias. E quando elas passam a escrever, lógico que, em maior ou menor grau, elas vão usar a sua realidade local, né? É por aí. Totalmente. Um que você não mencionou, mas que com certeza deve ter já uma galera que faz. Eu sei só do Enéas Tavares, né? Que assim, é o nome mais forte com steampunk, né? Eu sou apaixonada pelo steampunk. Eu participei semana passada de uma banca com o Enéas. Sério? Que legal! Doutor vem e mexe, assim, ele participa das bancas dos meus mestrandos e doutorandos, e eu participei da dele lá. Inclusive, o rapaz estava pesquisando steampunk, né? Eu até falei, olha, eu fico até... eu tenho que caprichar na sua leitura, porque o seu orientador, né, ele estava lá na defesa, o orientador é uma das grandes referências do steampunk no Brasil, né? Ele, a própria a Nicole Viter, né? Também o André Cordenonce, então todos são referências de steampunk. Steampunk também
Jadna, é uma expressão assim que nasceu nos anos 80, né, contemporâneo ao cyberpunk, mas que no Brasil também teve um forte acolhimento, uma das principais hoje. Sim, não, eu sou muito apaixonada, ainda tenho muita vontade de produzir uma obra totalmente steampunk, e tem algumas referências, que é aquilo que você falou um pouquinho antes, né? Muito difícil a gente, quando está escrevendo, falar assim, esse livro é de gênero X. Quando a gente é muito do fantástico, acho que a gente mistura tudo. Então, o meu último romance mistura um pouco da coisa mais histórica, porque é ambientado em Ouro Preto, mas aí também eu misturo com o steampunk, porque eu acho que combina com essa coisa antiga de Ouro Preto. Aí vai misturando a fantasia, o fantástico, tudo que você imaginar, e aí no final fica aquela mistura boa, né, digamos Sim. assim. Então, E uma coisa, muito legal. isso é importante porque é o seguinte, essas ideias, principalmente da ficção punk, ela nasce principalmente no universo do RPG, né, do mundo online, tá? E aí, o que acontece? A ideia é lançada, ideias nascem, algumas prosperam, outras morrem, tá? Quando ela prospera, ela ganha quadrinho, ela ganha filme, ela ganha RPG e tudo mais. Eu tô falando isso por quê? Porque hoje tem mais de 36 mundos punks, tá? Então você falou aí, mas o século XIX. Pô, o século XIX pode ser green punk, pode ser etherpunk, Sim. pode ser magic punk, pode ser várias expressões, tá? Então, o pessoal sempre lembra do quê? Cyberpunk, steampunk, dieselpunk. Porra, mas tem muito mais. Só aqui na nossa conversa eu já citei o solarpunk, já citei o tupinipunk, já citei o sertãopunk. Então, mas tem mais de 36 mundos. Lá no Fantástico Curso, gente, tem a playlist lá, Mundo Punk. Vai lá conferir. Lá também isso. Não, só nesse bate-papo aqui a galera ganhou material para passar a vida estudando fantasia lá no seu canal, porque assim é infindável as possibilidades, né? E para a gente finalizar, né, eu gostaria de passar aqui umas 5 horas ainda, porque além de eu estar dialogando com você, ainda estou aprendendo, né? Estou pegando várias referências, vou também maratonar os vídeos do canal. Mas só para a gente encerrar, né, a última pergunta, fala um pouquinho sobre essa união, assim, então, desse fantástico que dialoga com a nossa cultura e com essas narrativas orais e populares, né, que são tão ricas no Brasil. E aí a gente encerra com chave de ouro. Pois é, então, como a gente vem falando, né? É o que eu já falei anteriormente. Cada vez mais, isso que, se você me perguntar qual é a cara hoje do Fantástico produzido no século XXI, né? Principalmente nas últimas 2 décadas, né? 2010 e agora 2020. É justamente esse acolhimento do nacional, né? Cada vez mais. Isso é uma coisa que sempre teve aí, mais principalmente do folclore nacional. O folclore está sendo temática. E quando eu falo folclore, gente, eu estou até no nível mais básico, estou falando das lendas que a gente conhece, né? Mão Sem Cabeça, Yara, o Saci e tal. Eles vêm ganhando releituras como Guardiões de Florestas no Borduna e Feitiçaria. Eles vêm ganhando outras formas como Guardiões em obras de sertão punk. Eles vêm ganhando, eles são também objetos, monstros temidos, também, como por exemplo no Terror na Amazônia, né? Dentre outras formas, né? Ou seja, o que você vai tendo uma reutilização, as próprias festas populares do Nordeste, né? Que inclusive foi a própria temática aqui do Farras Fantásticas que eu mostrei aqui. Também isso também está presente aqui no Noir Carnavalesco, que o próprio Ian Fraser já toma o carnaval como ponto para isso, né? O que é uma das festas mais populares do Brasil, se não o carnaval, né? E o Farras Fantásticas também, que pega a festa junina, pega a festa de vários santos, que é uma cultura muito forte ainda no Nordeste, para servir de tema. Então, isso que é muito bom, Jadna, e uma coisa que a gente tem que falar, gente, uma coisa que eu sempre falo no canal. Estamos vivendo, gente, no melhor momento para quem quer escrever, para quem quer pesquisar, para quem quer publicar literatura fantástica em todas as suas vertentes, porque hoje uma facilitação desses meios, você tem uma ideia, você pode publicar diretamente na Amazon, você pode abrir uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para publicar sua obra, a própria edição da Rainha do Ignoto, da Wish, para a qual eu escrevi o prefácio, foi objeto de uma campanha de financiamento. Estamos no momento em que a gente está tendo acesso ao Fantástico no Brasil e do Brasil, porque tem várias editoras independentes. Todas as obras que eu mostrei aqui para vocês
são de editoras independentes, ou seja, editoras que são nichadas, tá? Se a gente fosse depender das grandes editoras, tá? Esquece, não ia ter Fantástico, você não ia saber nada disso que a gente falou hoje. Tudo isso que eu falei são de editoras pequenas, aí você vai pensar assim, pô, mas como é que esse povo vive? Vivem por quê? Porque estamos num país continental, meu povo. Então, qualquer nicho, porra, tem centenas de milhares de pessoas. Então, tem editoras no Brasil que só publicam gótico, que, por exemplo, o selo Clepsidra só publica obra gótica, né? Faz resgate de obras que tu nunca ouviu falar e publica. Você tem editores que só publicam escritores negros, então você vai ter. Tem já coletâneas como Afro, né? Então você tem o próprio Quitembo, que é uma editora paulista, Quitembo Editora, só publica autores e autoras negras. Né? Você vai ter coletâneas só publica LGBTI, QIA+, você vai ter obras só publica autores do Nordeste. Então tem editoras diversas, tem editora para tudo, gente. Então hoje é uma diversidade onde, eu sempre falo, gente, citando uma frase do Neil Gaiman, né? Acredite nas suas histórias, porque elas acreditam em você. Tá? Então, se fosse para deixar uma coisa final, uma mensagem final, é isso. Para vocês, não fique com essa ideia dentro de você, seja porque você ficou instigado com uma possibilidade, com algo que chamou tua atenção, e você está num curso de letras ou ciências sociais, vai pesquisar. Então, tem um mundo para você pesquisar, o Fantástico precisa de você, muito desse resgate da própria Rainha do Ignoto. Quando eu fiz o vídeo do Fantástico Curso 2017 da Rainha do Ignoto, a obra estava fora de catálogo havia mais de 15 anos. A última edição tinha sido em 2002, quando eu fiz o vídeo do canal Fantástico Cursos, que está lá na playlist Fantástico BR. Eu até falo isso lá, né? A última edição. Depois disso, saiu a edição da Wish, que foi a primeira a resgatar, saiu mais 6 a partir daí. Inclusive, uma tem até também o prefácio do Enéas Tavares. Então, você tem uma variedade. Então, está tendo isso. Então, essas editoras independentes são responsáveis por resgatar, fazer esse resgate. Paralelo a isso, também você tem um resgate de acadêmicos que vão futucando e achando essas obras. Essa própria Tenebra aqui, Tenebra, é uma coletânea de dois pesquisadores, um da UERJ e outro da USP, o Júlio França e o Oscar Nestares. O Oscar Nestares é um grande pesquisador e escritor de horror, onde aqui eles reúnem narrativas brasileiras de horror, de 1839 a 1899, a Tenebra, tá? Então, inclusive, eles disponibilizam também os contos lá no blog deles também. Então, você vê que o que a gente vive hoje é um esforço de resgate do Fantástico no Brasil, né? E também para o Brasil, de obras diversas, da tradição ocidental, né? E também de abrir portas para escritores diversos, né? Nacionais. Está a Jadna aí também contribuindo para essa roda aí ficar rodando. Então é disso, gente. Continue a ler, continue a acreditar no Fantástico, tá? Que o Fantástico oferece uma outra perspectiva para você enxergar a sua realidade. Professor, muito, muito obrigada. Foi, na verdade, sim, uma aula sensacional, incrível. Muito obrigada pela sua contribuição. Fico muito, muito feliz de você ter aceitado o convite. Assim que eu li seu prefácio, eu falei, como é que eu contato esse homem? Eu tenho que falar com ele, e você foi muito solícito, assim. Então, muito obrigada. Se você quiser deixar mais uma vez o canal do YouTube, seu @ no Instagram, eu acho que você faz cursos também para escritores. Pode divulgar tudo, fica à vontade. Beleza, não, gente, só isso mesmo. Vai lá no Fantástico Cursos. Só no YouTube tem 700 vídeos de fantasia, de horror, de ficção científica, de realismo mágico, de weird também. A galera que curte Lovecraft, né? HP Lovecraft tem lá também. Tem, a Jadna já falou, tem o perfil do Fantástico Cursos também no Instagram, @Fantástico Cursos. Tem lá no Twitter também, Fantástico Cursos 1. Tá? Tô em todos. Tô no TikTok também. Eu tenho umas semanas que eu não estou postando, porque justamente eu estou no processo o curso nosso está no processo de visita do MEC, então as energias estavam voltadas para isso, né? Mas regularmente, semanalmente eu posto lá no canal, mas principalmente confiro lá no Fantástico Cursos. Na descrição dos vídeos, tem link para diversas possibilidades para você. Tem um e-book lá do Mundo Punk, para você conhecer e escrever Mundo Punk, custa só R$10, e você tem acesso não apenas a mais de 36
visões de mundo punk, mas vídeos que explicam cada um dos mundos. Então tá lá também, tem como dominar o fantástico, tem sobre horror, sobre fantasia, sobre ficção científica, tem de vampiros, inclusive a gente está em época de Halloween, esse que está saindo mais, o povo sempre gosta, tem lá o Filhos da Noite, que é sobre lobisomem, tem o Dissecando Vampiros, sobre vampiros, tem o de Lovecraft, que é um dos grandes mentes do século XX, né? Falando das polêmicas de Lovecraft também, sua xenofobia, seu racismo e tudo mais. Então é disso. Mais uma vez, parabenizar aí a Jadna, também o curso da UFOP, de Ciências Sociais, nessa iniciativa, né, de divulgar o que está sendo produzido aí em outros ambientes acadêmicos. Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.